Oi, turma. Bom, essa é a última aula de farmacologia, que vai abordar os mecanismos de controle farmacológico da resposta hemostática. Lembrando que essa aula ela foi preparada especialmente para vocês e que ela não pode ser repassada nem divulgada em outras plataformas. Então, nós vamos estar falando dos fármacos que vão atuar nos dois extremos da resposta hemostática. Num deles, onde a fluidez do sangue está aumentada, então nós vamos falar dos fármacos que limitam o sangramento, e vamos falar também dos mecanismos hemostáticos exacerbados, né, quando a gente tem a formação de coágulos e trombos na circulação. Então, nós vamos tratar dos fármacos que inibem ou dissolvem, né, inibem a trombose ou dissolvem o trombo. Ok. Para isso, a gente vai relembrar o mecanismo hemostático. Eu vou passar para vocês um filme que vocês devem ter visto já na fisiologia, mas que para a gente aqui vai servir para, então, relembrar esses mecanismos.
Muito bem, então, no mecanismo hemostático, nós temos aquelas 3 fases ou tempos. A parietal, que é quando, a partir de uma lesão da camada endotelial, a gente tem a adesão e a agregação plaquetária. Com isso, a liberação de fatores plaquetários para a ativação da cascata de coagulação sanguínea, que culmina com a digestão do fibrinogênio em fibrina, formando então o trombo ou coágulo. E aí a última etapa é a trombodinâmica, que é quando o plasminogênio é ativado em plasmina e ele vem dissolver a fibrina e o fibrinogênio, dissolvendo o coágulo. Então, tempo parietal tem os componentes vasculares, que é a vasoconstricção e a liberação dos fatores da parede vascular. O plaquetário tem a adesão e agregação plaquetária, com uma intensa atividade plaquetária e liberação dos seus fatores plaquetários. Entre eles, aqueles que vão ativar a cascata de coagulação sanguínea, combinando com a formação de trombina e, em seguida, de fibrina, e a fibrina se polimeriza e contrai, né, provocando essa retração do coágulo. E aí o tempo trombodinâmico, né, com a ativação da plasmina, a partir do plasminogênio, lisando a fibrina e o fibrinogênio, já que a parede do vaso foi restaurada. Bom, então existem alguns fatores importantes nesse mecanismo hemostático que podem ser etapas de ação de fármacos no controle, então, da hemorragia ou da trombose. Entre eles, tromboxano A2, que é sintetizado pelas plaquetas, é um ativador importante das plaquetas, fazendo com que ela libere outros fatores plaquetários, e ele também é vasoconstrictor. O ADP, também liberado pelas plaquetas, induz a agregação plaquetária. Serotonina é um indutor da agregação e também um vasoconstrictor. E todos os fatores plasmáticos da cascata de coagulação sanguínea. Bom, a gente vai falar de alguns distúrbios hemorrágicos no primeiro momento, né, que são distúrbios, como o nome diz, né, de aumento da fluidez do sangue e extravasamento vascular através de lesões na camada endotelial. Nós vamos falar da hemostasia primária, que são defeitos na formação do tampão plaquetário, por isso primária, porque esse é o primeiro evento da hemostasia, né? Isso inclui defeitos na função das plaquetas e a doença de von Willebrand. Se vocês lembram da fisiologia, um fator fundamental para que ocorra a adesão plaquetária e, consequentemente, a agregação plaquetária é essa proteína, que é o fator von Willebrand, que é produzido pelas plaquetas, na verdade pelos megacariócitos e armazenado nas plaquetas, e também pelas células endoteliais, e que ele é o que tem esse poder de fazer a ligação do colágeno com os receptores plaquetários e induzir a adesão e agregação plaquetárias. A hemostasia primária, ela se caracteriza por sangramentos em mucosas, gengiva, pele, nas mulheres, né, uma menstruação intensa, com lesão. Então, há uma lesão e aí há um sangramento exacerbado. A gente tem a hemostasia secundária, que são defeitos no mecanismo de coagulação, né? Então envolve a cascata de coagulação sanguínea. Entre eles a gente tem a hemofilia do tipo A, e as pessoas, né, com esses defeitos apresentam sangramento nos tecidos mais profundos, como articulações, músculos e o retroperitônio, frequentemente sem nenhuma lesão ou sem nenhum evento que vai desencadear essa resposta hemostática, e isso pode levar também a uma recidiva que é imprevisível, né? Então teve uma lesão, já conseguiu conter, né, o sangramento, mas aí o próprio organismo desencadeia uma nova resposta. Trombos brancos, né, que são, ao contrário das respostas, né, hemorrágicas, eles são diminuição na fluidez do sangue, né, com a formação de coágulos ou trombos. Trombo branco são aqueles que são ricos em plaquetas. Eles normalmente se formam em ambiente de alto fluxo e grande força de cisalhamento das artérias, então nas artérias de grande calibre e também nos locais de bifurcação das artérias. Elas podem causar doenças isquêmicas nas extremidades, por exemplo, nas mãos, nos pés, né, nos membros, levando à amputação, ou inclusive de órgãos vitais.
E os trombos vermelhos são venosos, eles são ricos em hemácias, por isso, né, trombo vermelho, são ricos em fibrina também, e eles causam edema e dor no membro afetado. Então, são os trombos vermelhos que causam um inchaço de membros, né, com um edema bem acentuado. Se acontece no pulmão, vai levar à embolia pulmonar, ela é extremamente perigosa, pode ser letal. E quando o trombo se desloca para a circulação arterial pulmonar, né, pode levar então à morte súbita. Então nós vamos falar desses principais distúrbios hemorrágicos. E para tratar esses distúrbios hemorrágicos, a gente vai percorrer alguns agentes farmacológicos que são os anticoagulantes, então vão, como o nome diz, vão evitar a coagulação sanguínea, e entre eles a gente tem os inibidores da trombina, indiretos e diretos. Nós vamos falar dos agentes fibrinolíticos, como o nome sugere, são aqueles que vão quebrar a fibrina e desfazer trombos. Os agentes antiplaquetários, que vão evitar, né, agregação e adesão plaquetária. Os agentes usados na prevenção da coagulação, quando ela não é desejada, então, por exemplo, pós-cirúrgico. E agentes usados nos distúrbios hemorrágicos, né, como sangramentos, etc. E aqui a gente tem algumas situações, né, por exemplo, na placa arteriosclerótica, né, com um trombo sendo formado aqui, a gente pode usar, né, não só antiplaquetários, mas também agentes que vão prevenir a coagulação. Aqui é uma situação de um edema causado por um trombo venoso, aqui é uma situação de hemorragia, né, e aqui também um hematoma. Então, são todos esses distúrbios onde esses agentes podem ser utilizados. O ideal desses agentes, né, é que eles atinjam só aquele distúrbio, né, o que está causando, né, esse distúrbio hemostático, mas que não afetem a coagulação e a resposta hemostática de maneira geral. No entanto, não existe um fármaco que seja capaz disso, né? Então, por exemplo, começando com os agentes anticoagulantes, eles têm que impedir essa trombose patológica, limitando a lesão de perfusão, que é aquela lesão que ocorre quando o trombo ele é rapidamente dissolvido, e aí o tecido que vem depois do local, né, do entupimento pelo trombo, ele é rapidamente oxigenado, e essa rápida oxigenação pode ser muito prejudicial para o tecido. Então, o ideal é que ele impeça a trombose patológica, limite essa lesão de perfusão e, ao mesmo tempo, permita que uma resposta normal a qualquer lesão vascular, né, possa acontecer. Bom, nós não temos esse fármaco ideal, né? A ideia é preservar a fase inicial do mecanismo de coagulação, né, envolvendo o fator tecidual, que é o fator 7A, com atenuação da via intrínseca secundária, né? Então, como eu disse, seria o fármaco ideal, mas a gente não tem um fármaco, né, que seja dessa natureza. Então, eles vão apresentar algum risco de sangramento, tá? Então, agentes anticoagulantes, eles trazem para o indivíduo que utiliza um risco de sangramento. E aí a gente está falando das categorias dos inibidores de trombina, que são indiretos ou diretos. Então, aqui só para lembrar, né, a cascata de coagulação sanguínea, a via intrínseca e a via extrínseca, né? Lembrando que a intrínseca, ela é mais lenta, ela tem mais etapas, e a extrínseca normalmente envolve uma lesão tecidual importante, então ela é mais curta, ela dispara mais rapidamente. De qualquer forma, elas vão sempre chegar, né, no fator 10, que é convertido em fator 10A. Esse fator 10A é o ativador da protrombina convertendo em trombina, e a trombina é a que vai converter fibrinogênio em fibrina, que é a que vai polimerizar e formar o trombo, né? Então, os agentes anticoagulantes de inibição da trombina, eles podem ser diretos, quando eles agem diretamente na trombina, como, por exemplo, a bivalirudina, ou os indiretos, como as heparinas, por exemplo. Então, nós vamos começar com os indiretos, né? Eles interagem com a antitrombina, então não age direto na trombina, age na antitrombina, e aí são as heparinas, né? A gente tem várias formas de heparinas, heparina não fracionada, que é uma
a estrutura, né, da heparina. É uma mistura de polissacarídeos, né, que tem grupos sulfatados na estrutura, né, e aí dependendo do tamanho, né, da massa molecular desses mucopolissacarídeos, a gente vai selecionando, né, a heparina fracionada para não fracionada. Então a gente tem a não fracionada, que é o FH, que é uma mistura mais complexa, e a heparina de baixa massa molecular, que é o LNWH. Além disso, temos um pentasacarídeo sintético, né, que é o fondaparinux, que foi desenvolvido a partir, né, da heparina ou da estrutura da heparina. Eles vão se ligar à superfície das células endoteliais e também às proteínas plasmáticas, né, e vão funcionar como um antitrombótico, né, vão funcionar inibindo a trombina. A heparina ativa e a antitrombina, elas inibem os fatores, né, 10A, 10 e o 2A, inibindo as proteases que ativam esses fatores, né. E aí, com isso, não tem, né, a cascata de coagulação sanguínea, e por isso eles são anticoagulantes. Então, aqui novamente, aqui está uma apresentação da heparina, a formulação é uma formulação injetável, né, e algumas toxicidades relacionadas ao uso dos anticoagulantes, de maneira geral, é sangramento. Ai, perdão. Quis interromper aqui o som antes, mas não consegui. Ok, aqui tem as farmacocinética, né, e aqui mais uma apresentação desse grupo, né, dos inibidores indiretos da trombina, e aqui no caso é o fondaparinux, também injetável. Aqui a gente tem os inibidores diretos da trombina, o IDT, lembrando aqui da viazinha, né, trombina é o que vai ativar fibrinogênio e fibrina, então a trombina ela se liga no fibrinogênio e na fibrina para fazer essa transformação, essa ativação, né. Então o que a gente tem aqui nessa figura em vermelho a fibrina ou fibrinogênio, né, então essa parte da fibrina contém o fibrinogênio contém essa parte da fibrina, né. E aí, os sítios de interação da trombina. A trombina é essa que está em azul. Ela tem 2 sítios, né, E1 e E2. O sítio ativo, né, E1, e um sítio catalítico também E2. A trombina se liga, então, nesse sítio E1 com a fibrina e com o fibrinogênio, né, e aí a gente tem um outro sítio ativo, né, que se ligam de maneira univalente, argatroban e dabigatran, que vão inibir a lise da fibrina e fibrinogênio pela trombina. A gente também tem inibidores, né, da trombina, inibidores diretos da trombina, que se ligam nos 2 sítios, aquele sítio que interage com o fibrinogênio e a fibrina, e também com o sítio catalítico, né, como por exemplo, a lepirudina e a bivalirudina. Então, são 2 que são bivalentes. Esse aqui é um monovalente, tá? Então, irudina e bivalirudina são bivalentes, se ligam tanto ao sítio catalítico quanto ao sítio ativo da trombina, e argatrobana e belagratrana se ligam apenas ao sítio ativo, que é o sítio catalítico. Bom, a irudina, ela foi originalmente descrita da sanguessuga, da Irudo medicinalis. Aliás, todos os organismos, né, que de alguma forma são hematófagos, eles produzem anticoagulantes, né, para conseguir se alimentar, né, desse sangue. Então, é uma fonte de novas moléculas, sem dúvida alguma. A irudina foi originalmente descrita e a partir dela foram desenvolvidos outros, né? Então, a lipirudina é uma forma recombinante da irudina. A argatrobana e as outras, né, derivados da argatrobana, eles são aquelas que vão atuar, né, apenas num dos sítios, né. Tem várias formas, como eu disse, né, a argatrobana é o protótipo e a partir deles foram desenvolvidos outros. Bom, além desses inibidores da
trombina, indiretos ou diretos, a gente tem outros agentes anticoagulantes, como, por exemplo, os anticoagulantes cumarínicos, como a varfarina, por exemplo. Aqui está a cumarina, né, e a partir dessa estrutura foram desenvolvidos, né, outros agentes cumarínicos, entre eles a varfarina. A varfarina, ela foi originalmente descrita dessa planta, que é Melilotus officinalis, que é conhecido como trevo doce, a partir de um registro de uma intoxicação letal de gado bovino, nos Estados Unidos, né? Então, na época de florada dessa planta, né, do trevo doce, estavam descritas mortes, né, de gado bovino na região, e aí eles descobriram que, ao se alimentar dessa planta, esses animais ingeriram, né, uma grande quantidade desses agentes cumarínicos, que acabavam levando a uma doença hemorrágica que era letal. E por isso, né, esse princípio ele foi chamado de varfarina, do nome da Fundação de Pesquisa de Wisconsin, né, da Universidade de Wisconsin, onde ele foi descrito. Então, a varfarina, né, e outros anticoagulantes cumarínicos, né, eles originalmente, porque eles causam essa hemorragia que é fatal, eles originalmente foram introduzidos no mercado como rodenticidas, para controle de pragas de roedores, né, e a partir de 1950 foram introduzidos como agentes antitrombóticos, né. Ele é um dos fármacos antitrombóticos mais comumente utilizados. Mais de 1,5 milhão de pessoas utiliza a varfarina, obviamente, né, com uma concentração de segurança que não vai causar essa doença hemorrágica. Como é que eles atuam, né, esses agentes cumarínicos? Eles vão bloquear uma etapa de carboxilação de derivados, de resíduos de trombina, né, e de outros fatores também da cascata de coagulação sanguínea, principalmente pela via da vitamina K. A gente sabe que a vitamina K é um cofator muito importante na cadeia de coagulação sanguínea, né? Então, inclusive, abro um parênteses aqui para dizer, né, que quem tem tendências a sangramentos nasais, por exemplo, em época de seca, que pode fazer complementação, né, da sua alimentação com alimentos ricos em vitamina K ou até suplementação, né? Isso pode favorecer a coagulação sanguínea e evitar essas hemorragias. Bom, a carboxilação, né, desses resíduos é fundamental para a reciclagem, né, desses fatores da cascata de coagulação sanguínea, e quando isso não acontece, né, a gente vai ter uma deficiência, né, nessa via, e por isso a hemorragia, né. Bom, é muito importante, né, quando for se decidir pelo uso, né, desses anticoagulantes, né, descartar algumas doenças prévias e também, né, evitar a interação o uso combinado com outros medicamentos por conta de interações medicamentosas, né. Então tem uma tabelinha aqui falando de algumas interações medicamentosas que podem diminuir ou aumentar o tempo de trombina, ou seja, o tempo de coagulação no indivíduo. Bom, a gente passa agora para falar dos agentes fibrinolíticos, né, que como o nome sugere, são aqueles que vão ser utilizados para dissolver o trombo ou o coágulo. Eles vão lisar rapidamente esses trombos, catalisando a formação da serinoprotease, que é a plasmina. Então, a plasmina é aquele agente, né, aquela protease que cliva fibrinogênio e fibrina a partir, né, do plasminogênio. No entanto, né, esses agentes fibrinolíticos, né, por serem esses que vão clivar fibrinogênio e fibrina, eles podem causar um estado lítico que é generalizado, degradando os trombos hemostáticos, que são os trombos protetores, né, aqueles benéficos, né, que evitam
a extravasamento vascular em locais de lesão, né? Mas eles também têm um papel importante, né, em digerir os trombos que são os que vão causar embolismo, né, que são os alvos, né, do tratamento com esses agentes fibrinolíticos. E eles têm uma importante ação, né, como trombolíticos em pacientes com infarto do miocárdio prévio ou acidente vascular, né, também originado de trombos. E aqui a gente tem, né, esses agentes fibrinolíticos, eles são proteases, né, que vão ativar a conversão do plasminogênio para plasmina. Né? A gente tem aqui o TPA, uroquinase, a streptoquinase, a anistreptase, são todas as proteases que são comercializadas, né, para dissolver trombos. Algumas são de micro-organismos, né, como por exemplo a streptoquinase, que é de Streptococcus, a gente tem a uroquinase, que é sintetizada pelo rim, a streptoquinase, né, que é ativada por um complexo, que é a anistreptase, temos o TPA, que é a alteplase, que é recombinante, a reteplase também é recombinante, né, e um mutante dessa TPA, né, que é a tenecteplase. Ou seja, a gente tem comercializado uma gama muito grande de agentes fibrinolíticos, a maior parte deles é utilizado em leito hospitalar, em hospitais, né, requer armazenamento, né, em geladeira, já que são proteínas. Bom, são indicados, né, para embolia pulmonar, né, por trombose venosa e também para tromboflebite, né, principalmente no membro inferior, onde há entupimento da veia iliofemoral, com edema, né, nos membros inferiores. Então, estão aqui as apresentações, né, muito utilizado no infarto agudo do miocárdio e também em AVC isquêmico, e aqui, né, uma foto mostrando um trombo aqui, num AVC isquêmico, né, onde é recomendado o uso desses agentes fibrinolíticos. E aqui, né, um gráfico mostrando, né, essa utilização, né, da streptoquinase comparada com aspirina, aspirina junto com streptoquinase e o placebo, né, mostrando que a ação, né, ela diminui, né, bastante as formações, né, dos trombos e libera, né, o fluxo sanguíneo no sistema, nos vasos, né, sejam venosos ou arteriais. Bom, aí a gente chega com os agentes antiplaquetários, né, lembrando, né, que a função das plaquetas, ela é regulada por vários fatores, né, fatores que não são plaquetários, né, como por exemplo, os agentes endoteliais que vão agir sobre as plaquetas, né, ou até os agentes da cascata de coagulação sanguínea, como a própria trombina, agentes do interior da plaqueta que também controlam a função plaquetária, né, e agentes que são produzidos pelas plaquetas que atuam dentro da plaqueta, né, então em vias metabólicas plaquetárias, né, então a gente tem aqui vários alvos de agentes antiplaquetários. E aqui a gente tem os principais que são utilizados. A gente tem, né, uma categoria que é de agentes antiplaquetários que inibem a síntese da prostaglandina. A prostaglandina é um fator importante, né, da adesão e agregação plaquetária, e o principal antiplaquetário que inibe síntese de prostaglandina é o ácido acetil salicílico, né, o AS ou aspirina. Vocês já viram, né, com a aula, né, sobre os anti-inflamatórios, né, e os que inibem a cascata de inflamação, né, a via de inflamação, então vocês já conhecem o AS. Há também os antiplaquetários que atuam como inibidores da agregação induzida por ADP, então inibe essa etapa, né, da agregação plaquetária induzida pelo fator plaquetário que é o ADP, e aí a gente tem a família do clopidogrel e da ticlopidina,
Clopidogrel, ele é muito utilizado, tá aqui o clopidogrel e a ticlopidina, e aqueles antiplaquetários que bloqueiam a glicoproteína, que é a glicoproteína de membrana plaquetária, que é onde se liga o fator von Willebrand, é onde se liga a fibrina e a fibrinogênio, onde se liga o colágeno, né? Então, um inibidor potente, né, dessa adesão e agregação plaquetária, que é o abciximab, tirofibana e epitibifatida. Enfim. A gente, quando aprende os nomes comerciais, isso fica bem mais fácil para alguns fármacos, sem dúvida. Começando com acetil salicílico, né? Ele acetila de maneira irreversível a ciclooxigenase, inibindo a produção de tromboxane A2, né? Então, a gente tem essa via, né, da formação a partir das, né, prostaglandinas, a ativação e formação da tromboxane A2, e aí o AS, né, vai inibir, né, aqui está o AS, né, e os salicilatos vão inibir essa via. O FDA, né, o órgão de regulamentação norte-americano, aprovou, né, a dose diária de 325 miligramas de AS como profilaxia primária do infarto do miocárdio. Aqui no Brasil isso também é feito, é aquele comprimido de AS infantil. E ele tem sido um agente coadjuvante importante na redução dos fatores de risco para o infarto de miocárdio, e também junto, né, com a interrupção do fumo e redução do colesterol e diminuição da pressão arterial. Bom, o outro agente antiplaquetário é aquele que vai inibir a agregação induzida por ADP, né? Então a gente tem aqui duas famílias, o clopidogrel e a ticlopidina. Eles bloqueiam de maneira irreversível o receptor de ADP nas plaquetas, então a ADP não se liga a esses receptores, e aí com isso não vai fazer nem a conformação, alteração de conformação plaquetária e nem a liberação de outros fatores plaquetários, né? O clopidogrel e a ticlopidina, eles são também usados na prevenção de trombose em pacientes submetidos à colocação do stent coronário, tá? Bom, e aí a gente tem os que são antiplaquetários que bloqueiam aquele receptor de glicoproteína, né, que são as desintegrinas, né, da membrana plaquetária. E aí a gente tem 3 grupos diferentes, né, o abciximab é um anticorpo monoclonal contra o complexo 2B3A, e os outros dois, a epitifibatida e tirofibana, são análogos à região C-terminal do fibrinogênio, então eles se ligam a esse receptor, né, impedindo que o próprio fibrinogênio, o colágeno e o fator von Willebrand se liguem. E aqui a gente tem, né, as plaquetas, né, elas rolam sobre o endotélio, né, vocês devem estar lembrados disso, e expõem, né, esses receptores, e esses receptores é onde liga o fator von Willebrand, o fibrinogênio e o próprio colágeno. Então, quando a gente ocupa esses receptores com esses anticorpos, né, ou antagonistas ou anticorpos, a gente vai impedir, né, que a adesão e agregação plaquetária aconteçam. Bom, e aí a gente tem os agentes que são usados na prevenção da coagulação. São utilizados no tratamento antitrombótico, na prevenção da trombose e também no tratamento de uma doença trombótica já estabelecida. Lembrando que a gente tem a trombose venosa, né, e a branca e a vermelha, né? Então, na trombose venosa, os fatores de risco são vários, entre eles hereditários, que são aqueles fatores de risco onde os indivíduos têm deficiência nos anticoagulantes naturais, né? Mutação no fator 5 de Leiden e na protrombina, aumento nos níveis de fatores de coagulação ou cofatores, ou fatores de risco adquirido, né? Como, por exemplo, uma fibrilação atrial prévia, colocação de válvula cardíaca mecânica,
repouso prolongado no leito, então aqueles indivíduos que ficam em leito hospitalar por durante muito tempo, se faz uso de agentes antitrombóticos para evitar, né, o acúmulo desses trombos que pode levar, né, a uma embolia. Procedimentos cirúrgicos de alto risco, câncer, síndrome do anticorpo antifosfolipídico. Então, todos esses fatores são fatores de risco para trombose venosa. E combinados, né, que é também o uso de anticoncepcionais orais em mulheres que apresentam alguma predisposição hereditária, né, como, por exemplo, a mutação no fator 5 de Lyme. Então, deve-se evitar, né, nas mulheres que têm essa mutação, o uso de anticoncepcionais orais, porque isso pode aumentar o risco de trombose venosa. E aqui a gente tem, né, um êmbolo que pode estar atravessando, né, uma veia que proveniente de membros inferiores em direção ao pulmão e pode causar uma embolia pulmonar. Então, quais são os agentes usados, né, na trombose venosa? Heparina e varfarina, nós já falamos deles, né? Heparina é um anticoagulante, varfarina também, eles vão ter essa capacidade de evitar novos coágulos e também de dissolver os coágulos, porque vão evitando a reciclagem, né, de fibrina e fibrinogênio. Bom, já na trombose arterial, né, ocorre ativação das plaquetas, e porque tem ativação da plaqueta, se utiliza inibidores plaquetários, como o AS, clopidogrel e a ticlopidina. São indicados nos pacientes com isquemia transitória, né, e acidente vascular encefálico, nos pacientes com angina instável e infarto agudo do miocárdio, associados com beta-bloqueadores ou bloqueadores de canal de cálcio e fibrinolíticos, né? E aqui, né, um característico, né, de uma trombose arterial é aquela coronariana. Muito bem. Também, né, agentes usados no distúrbios hemorrágicos, a gente tem a vitamina K. Já falei dela, né, quando falei dos agentes cumarínicos, né. A vitamina K como eu disse, é um cofator importante na cascata de coagulação sanguínea, ela ativa a protrombina e os fatores 7, 9 e 10. É uma classe de vitaminas que é lipossolúvel, ela exige a presença de sais biliares para serem absorvidas, então ela precisa ser ingerida junto com algum lipídio, alguma gordura para favorecer, né, a sua absorção. Nos recém-nascidos, ela é administrada para evitar a ocorrência de doença hemorrágica quando ela está relacionada à deficiência de vitamina K, principalmente nos prematuros, e também em pacientes hospitalizados, onde a dieta é precária, pobre em vitamina K, né? Então se utiliza também essa complementação com vitamina K. Aqui a gente tem alguns exemplos de alimentos ricos em vitamina K, as verduras escuras, né? Brócolis, repolho, couve-flor, espinafre, né? E também vários cereais também são ricos em vitamina K. E aqui, como eu mencionei para vocês, né? Para quem tem tendência ao sangramento nasal, né? Ou até as mulheres com uma hemorragia muito intensa, né? Na menstruação, é recomendado o uso de vitamina K. E aqui a gente tem, né, uma apresentação. Ok. E agora a gente parte, né, para as frações plasmáticas, né? Como o próprio nome está dizendo, tratam-se dos fatores de coagulação sanguínea que podem ser utilizados quando está já demonstrada a deficiência na produção desses mesmos fatores. E eles são utilizados principalmente nos casos de hemofilia. Então, na hemofilia clássica ou hemofilia do tipo A, onde há deficiência do fator 8, o fator 8 é aquele que, quando é ativado, ele se transforma em fator von Willebrand, então ele é fundamental na resposta hemostática. Também são recomendados na doença de Christman ou doença que é a hemofilia do tipo B, que é aquela que envolve o fator 9. Eles são concentrados derivados do próprio plasma, né? Então, concentrados de plasma, então vão ser ricos nessas proteínas plasmáticas, ou são produzidos na forma recombinante, tá? Então, a gente tem o recombinante aqui, né? E tem também a forma, né, de plasma
concentrado. Com isso, eu encerro, né, a nossa última aula de sistema cardiovascular, falando dos agentes farmacológicos que são utilizados na resposta hemostática.